Sim, a Constituição brasileira ela antecede em poucos meses, na verdade, um determinado artigo da Organização Internacional do Trabalho, uma convenção, não é artigo, é uma convenção 169, acho que é isso, da Organização Internacional do Trabalho, que justamente fixa esses pilares de cidadania, né, para povos que não se identificam com o modelo europeu de existência, né, que cultuam deuses diferentes, que praticam hábitos sociais diferentes, que vivem sob casas diferentes, que têm relações familiares de natureza diferente, a partir de um reconhecimento que a Constituição brasileira nesse sentido, pioneira, né? Graças a esses movimentos, como eu tenho enfatizado, não é a inteligência do Estado brasileiro. Vocês estão vendo que a representação de um veículo de comunicação da importância do Estado de São Paulo naquela época como hoje, né? Revela que certamente o Estado brasileiro, os deputados, o presidente, o José Sarney no tempo, né, na sua grande maioria, teriam votado pelas políticas assimilacionistas e integracionistas, né, que é o nome que se dá para aquilo que eu tinha descrito antes, né? A perspectiva integracionista ou assimilacionista, que é a ideia de que os povos inferiores, os povos primitivos, né, devem ser conduzidos sem violência à beldade da civilização, né? Sem violência, no caso dos povos indígenas, desde a criação do Serviço de Proteção ao Índio, com o Marechal Rondon, no iníciozinho do século XX, né, que de fato estabelece novas práticas na relação com povos indígenas, mas que para sua época venerável, né, uma época em que lá no Paraná o pessoal pagava, né, ali tem uma espécie de Velho Oeste, né, pagava por cabeça de índio, né, para desocupar o oeste do Paraná. Agora os índios Caingangue em particular assim sofreram e sofrem ainda muito, né, por causa disso tudo, com suas terras invadidas. Então assim, diante daquilo que estados como Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, né, viviam, o Serviço de Proteção ao Índio é uma instituição que estabelece novos parâmetros, mas que tem uma perspectiva integracionista, né? E a Constituição de 89 punha essa perspectiva integracionista, dando direito aos povos originários, mas fazendo uma distinção bem cruel, que ainda hoje está na maior parte do senso comum brasileiro. Era a proposta do Romero Jucá, lembra? Com Supremo e com tudo, botar o Michel com Supremo e com tudo. Já era em 88 e 87 mais particularmente, nas discussões da Constituinte, o Romero Jucá quem queria distinguir índios aculturados de índios eles mesmos, né, puros, né? E aí os índios puros poderiam ter determinados direitos, enquanto os índios que teriam já relação há algum tempo com os brancos não teriam direitos territoriais, não teriam direitos às suas práticas, etc. Né? Isso em 87. É a discussão que é a proposta que, vamos dizer assim, gera o movimento do artigo 231, acho que é isso, né, da Constituição, que é um artigo de origem popular, né, ou seja, feito por parte da população, endossado por diversas instituições de ativismo indígena, como a Associação Nacional, como é que é? A ANAI, esqueci o nome, Associação Nacional, esqueci, mas enfim, instituições indigenistas, ou seja, instituições parceiras das associações indígenas propriamente ditas, né, e que associam e que assinam, né, esse projeto que vai ser aprovado e que vai ser aquilo que pauta hoje, né, os direitos dos índios, inclusive sobre o território, porque inclusive o ponto-chave da questão dos direitos indígenas hoje, os direitos quilombolas, por semelhança, um pouco mais tarde, porque a organização quilombola veio um pouco depois, e não é por um acaso, a gente não precisa examinar isso aqui agora, mas não é por um acaso, né? Não sei se vocês sabem, mas
Em Goiás, por exemplo, os Calunga, até meado do século XX, estavam escondidos em quilombos, achando que o Brasil ainda era escravocrata, né? Ou seja, eles estavam tão embrenhados no mato há gerações que eles não tinha chegado a eles a notícia da abolição da escravidão. Então, isso um pouco para historicizar, né? Ou seja, colocar a circunstância, a situação histórica em que esse texto está inserido e esse vestibular em particular está inserido, né? E o avanço que, de certo modo, de 88 para cá a lei brasileira representou, né, em respeito a essas práticas sociais, né, que estão supostas aí, as práticas linguísticas, portanto, também, que é um ponto que a gente vai abordar daqui a um pouquinho, né? E aí, de novo, o papel de vocês, o papel meu, o papel de quem é educador, né, em ter consciência dessas coisas, saber pautar o seu discurso, não falar necessariamente disso, né, mas saber pautar o seu discurso diante de uma visão que seja não mais exatamente tolerante, porque a palavra tolerante pressupõe uma hierarquia, né, é alguém que é hegemônico, que está tolerando o não hegemônico, né. Mas hoje a palavra tolerante ela é necessária quando a gente tem as visões, as manifestações de intolerância para todo lado, não é? Embora eu vou repetir estou encerrando já, né? Mas enfim, eu vou repetir o que o Luiz Antônio Simas, estou falando nomes que vocês podem anotar para buscar pelo menos a cara da pessoa, que é gente que está atuante, né? O Luiz Antônio Simas, que ele é jornalista, na verdade, mas dá aula também. Ele, acho que é jornalista, não sei, eu já vi ele falando algumas vezes. Ele desqualifica o termo, por exemplo, para esses ataques que terreiros de candomblé têm sofrido nos últimos tempos, como Gantuá estava recebendo um ataque verbal, né, pelo jornal Estado de São Paulo, lá em 86, mas os ataques que hoje determinadas congregações neopentecostais têm praticado, né, aparece, por exemplo, na imprensa com a expressão manifestações de intolerância religiosa, e ele repudia essa expressão de uma forma muito inteligente, dizendo não é intolerância religiosa, muito menos manifestação de intolerância religiosa, simplesmente é terrorismo e racismo religioso, né? São as duas expressões que ele usa. Eu acho que eu já tinha mencionado para vocês, mas a ideia de que se um terreiro de candomblé invadisse uma igreja e quebrasse tudo, a gente diria que é um atentado terrorista. Ou pusesse uma bomba, a gente diria que é um atentado terrorista. A gente diria que é muito mais do que intolerância religiosa, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a linha do nosso programa, né, do programa como um todo, mas em particular também a linha de linguagens e práticas sociais, ela visa, entre outras coisas, formar profissionais não só de educação, porque alguns de vocês são do direito e tudo mais, né, e não só de letras, porque alguns são historiadores, outros são geógrafos nesse curso, né, mas que seja, que lide com o discurso, os discursos, né, as formas de expressão da linguagem e nas suas relações com a grande diversidade de práticas, sobretudo num país como o nosso, né, com a diversidade que a história muito violenta, mas a história dele nos legou, certo? Então acho que é por aí, acho que por hoje tá bom. Acabou que eu fiz tanta limpeza no meu celular que a memória ficou boa, parou de travar nos últimos vídeos. E aí eu fico mais falante um pouquinho, vocês perdoem. Vou tentar organizar isso e posto para vocês. Até amanhã.